Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Moon Live, nossa série de entrevistas ao vivo aqui no Instagram, que tem o prazer de receber mais um grande talento uberabense. Neste episódio 19, vamos bater um papo com a cantora e compositora Carolina Emília. Vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória, de como ela começou na carreira artística, dos seus projetos em andamento e de novidades. Então fique ligado para você curtir mais esse bate-papo. Boa noite, Carolina. Seja bem-vinda. Boa noite. Está me ouvindo bem? Estou sim. Você está me ouvindo bem? Tô. E a conexão, tá estável? Tá estável. Maravilha. Carolina, Ótimo. primeiramente queria te agradecer o convite de participar aqui do nosso projeto Moon Live, essa entrevista ao vivo, para a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e das novidades, que a gente sabe que tem muitas para você contar para a gente aqui. Para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse como surgiu o interesse pela música, em qual momento que você decidiu seguir a carreira. Certo. Primeiro, muito obrigada pelo espaço. Eu estava buscando lugares, né, para eu poder falar sobre o trabalho que eu tenho feito, para popularizar o que eu tenho feito musicalmente e culturalmente. Então, esse eu vi que vocês disseminam essa cultura, né, o Berabém. E sobre a questão do como começou, né, o interesse assim pela música, pela carreira, eu acho muito importante falar sobre isso, porque não foi do nada, né? Eu sempre gostei muito de música, desde criança, adolescente, mas na minha família isso nunca foi uma coisa popular, assim, nada muito possível de ser feito, né? Mais distante para mim, só um lugar de sonho, de admiração, né? Eu comecei a ouvir música instrumental cedo, me refugiei muito nesse lugar da fantasia, dos filmes, livros e música. E, mas assim, o que foi uma virada de chave mesmo foi quando eu fiz de tudo, comecei a fazer gastronomia, fiz teatro, trabalhei com produção, trabalhei como garçonete em vários bares, ficava sempre música. É, e, e aí eu saí de um relacionamento, e depois de sair desse relacionamento, assim, nossa, o que que mais me toca, né? E aí eu sempre soube que era música e eu pensei, nossa, eu tentei de tudo já e nada fluiu muito e eu sabia que eu não pararia. Então foi uma coisa sem volta. Então foi uma coisa que eu fui flertando com aos poucos assim e eu tive que tomar uma iniciativa, né, ter coragem para fazer isso. E isso foi, sei lá, em 2017, né, que eu comecei a estudar e pensar, né, em cantar. E aí de lá para cá eu venho fazendo isso, esse panorama musical aí. Muito bacana. E assim, recentemente você participou de um projeto, um concurso muito importante, né? Que é o primeiro encontro da música mineira. Eu queria que você falasse um pouquinho desse festival. Você foi finalista. Qual que foi a importância de participar? Então, para mim foi super importante porque, em primeiro lugar, era um lugar que era mineira. E a música mineira foi um gênero que me tocou muito, me formou musicalmente, um tanto. É o movimento do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Tony Horta, o Lobo Borges. Então, as composições dessas pessoas me formou muito emocionalmente e psicologicamente. É, profundos, harmonias muito profundas, melodias complexas. E quando você tem contato com isso, é um caminho sem volta, musicalmente. E não só, né? Porque então, quando eu mandei, eu pensei, quando eu vi esse edital, na verdade, eu pensei, nossa, legal, vai ser uma oportunidade para mim, tomara que dê certo, né? Eu acredito em mim enquanto intérprete. Então, pensei, não, vai ser um espaço bom para ganhar uma visibilidade, né? Ocupar uma vitrine.
Então, ter sido selecionada já foi muito legal. E aí, ir para a final foi mais legal ainda. Então, eu fui cantando uma música do Toninho Horta, com o Fernando Brant, que é Céu de Brasília, que está no primeiro álbum dele, né, Terra dos Pássaros. E é uma música maravilhosa, assim, é que abre o álbum, ela é super marcante. Então, foi muito intensa a experiência de estar lá e foi uma grande conquista também ocupar o espaço, né? Ter uma pessoa do interior ocupando aquele palco que foi no Sesc Palladium, ali bem no centrinho de Belo Horizonte, e tantos artistas de lugares diferentes, né, de Minas, que é um estado tão grande. Então foi muito legal dividir esse lugar e estar num lugar onde eu tenho um monte de ídolos. Então eu dividi o palco com Uhum. pessoas que eu sou muito fã. Então estava lá no palco, né? A Julia Guedes, que é a pianista, é compositora também. O Guedes, que é filho do Beto Guedes, né? Ela fez parte dessa banda. E estava lá também o Federico Eliodoro, que é um músico da nova geração aí, que também é um super compositor, eu sou muito fã dele também. E várias pessoas. Então foi um momento de conexões, foi um momento de solidificar muitas conexões e de criar outras conexões. E eu já estava flertando muito com há muito tempo, na verdade, que eu faço esse movimento de estar indo para lá. E foi legal porque não foi um espaço assim, um bar, uma casa de show ali. Não é o clube de jazz, que já é muito legal. Mas foi esse encontro da música mineira. Então é uma coisa que está no meu currículo para todo sempre. E vai ser muito especial, né? Foi ótimo. Então a música mineira está muito forte dentro da sua construção musical e tudo. Qual que você acha, na sua opinião, a importância da música mineira para a música brasileira? Legal, boa pergunta. Eu acho que a música mineira, ela reúne muitas linguagens da música brasileira no geral. Eu acho que Uhum, ela isso, porque a música mineira ela surge com um movimento que ela surge assim, que ela se define mesmo com o movimento do Clube da Esquina. E se você uhum, parar para ouvir, né, a partir do álbum 72, do Clube da Esquina, dali para frente, os álbuns do Milton, o Minas, o Gerais, você vai ver como ele mistura muitos gêneros da música brasileira no geral. Então, é, tem baião, tem o jazz, tem a música experimental, você vê influências também, muita influência da bossa nova na música mineira. Então, a Fernanda Montenegro já falou aquilo, né? Que quando ela está em Minas, ela se sente no coração do Brasil. Eu acho que isso se reflete na música também. Eu acho que a música mineira ela tem uma coisa muito afetiva, também pela construção do Estado, uhum. pela cultura, que é como ela se forma aqui, né? Uma coisa que é muito forte do interior, essa coisa que vem da terra, que vem tradições familiares, né? Essa coisa do barro, da panela, de você ir lá no quintal e pegar uma coisa, e aí a paisagem. Eu acho que a música mineira, ela fala muito sobre esse tempo, que às vezes é um tempo parado, que é um tempo diferente do tempo do Rio de Janeiro, do tempo de São Paulo, do tempo dos estados, das regiões litorâneas do Brasil, né? Então, eu acho que isso tudo reflete muito na música mineira e eu acho que ela concentra muita brasilidade dentro da música mineira. Muito bacana. E E por aí. muito bacana. E você falou da sua relação com a capital, com Belo Horizonte, que a gente vê que é muito forte, né? Além das influências e tudo. Você vai fazer um show muito especial, né? Daqui uns dias, lá em Belo Horizonte. Eu gostaria que você falasse dessa ligação com a capital e desse show em homenagem a 50 anos do álbum da Elis, né? Falso Brilhante. Uhum. Nossa, você foi falando, aí eu fui lembrando só de uma coisa aqui que eu acho que eu tenho que falar, que é sobre a Aham. importância da música mineira pro, pro Brasil, assim, no geral. O Milton Nascimento, né? Que ele nasceu no Rio e ele foi criar tudo que ele foi criar ali em Belo Horizonte. Ele começou ali a vida musical dele, né? Então, Milton Nascimento já diz tudo o que eu estava querendo dizer, né? Milton Nascimento é muito importante para a música brasileira, no geral. Mas aí, voltando para a sua pergunta sobre Falso Brilhante,
Então, esse trabalho, ele veio de uma ideia de fazer projetos que celebram meio século esse ano, 2026. Uhum. Álbuns que celebram meio século. Essa ideia não fui eu que tive, infelizmente. É uma ideia que eu estou pegando para mim, que eu vi no Sesc 24 de maio em São Paulo. Eles estavam fazendo releituras com diferentes intérpretes de álbuns que estavam completando 50 anos em 2024. E aí eu olhei e falei assim, nossa, né, que interessante, bacana. E como o meu trabalho contempla muito MPB Uhum. e vertentes da música que são mais lado B, eu preciso criar um trabalho um pouco mais comercial. E esse motivo de meio século, ele é um superproduto, porque ele trabalha com uma memória, ele Uhum. valoriza algo que já foi feito e traz, né, as releituras de trabalhos que fizeram história na música brasileira e também quero fazer de fora, né, do exterior também, música internacional. Agora, o Falso Brilhante é o primeiro que eu venho propondo por dois motivos. Primeiro que dia 17 agora de março é aniversário deles Regina, que vai ser o dia que eu vou fazer o show. Nossa, legal. E eles vai ser bom, vai ter parabéns para eles. Assim, não sei se vai ter parabéns, mas eu tô planejando levar um bolo, assim, um momento simbólico pra gente celebrar Sim. ali, né? E também porque o especial Elis, né? Para as cantoras no geral, a Elis é uma grande professora. Então a gente aprende muito com ela sobre técnica, sobre repertório, sobre voz em si, sobre postura no palco. A Elisa, assim, em 36 anos de vida, ela foi muito arrebatadora. Então ela é uma escola. E eu, quando eu comecei a cantar, eu passei primeiro pelo Clube da Esquina. Foi o Uhum. primeiro especial que eu fui fazendo, foi a música mineira, Clube da Esquina. E depois eu fui fazendo trabalhos que a Elis Regina interpretou. Então eu fiz especial Elis Regina a primeira vez em 2020. E, e eu fiz em vários lugares aqui em Uberaba, fiz em Uberlândia também, mas eu nunca fiz num espaço, a não ser no Cuba Jazz Club, né, que não existe mais, que era aqui de Uberaba. Mas eu, depois, além do Cuba Jazz Club, eu não fiz num espaço onde as pessoas vão, de fato, para ouvir a música, né? Que elas estão lá de ouvido atento. Uhum. E então eu tinha essa possibilidade de marcar um trabalho lá no Clube de Jazz em Belo Horizonte. E eu pensei, é o lugar perfeito para eu começar esse projeto, no dia perfeito para começar, né, com o motivo perfeito. Então, estarei lá, né, fazendo esse especial sobre o Falso Brilhante, que é legal porque não vai ser uma coisa muito aleatória, assim, de uma música de um álbum aqui, aí de outra aqui, não vai ser uma coisa muito picada, né? Vai ser o álbum na íntegra. Uhum. E lá no Clube de Jazz é assim, tem, no primeiro set são 35 minutos e o segundo set 45, se eu não me engano. Então, no primeiro set, a gente vai fazer algumas músicas que antecedem o Falso Brilhante, de álbuns que antecedem, para mostrar um panorama, né, do repertório, da trajetória da Elis. E no segundo set, a gente faz o Falso Brilhante inteiro, que são 10 músicas, que foram gravadas no álbum, né, porque o Falso Brilhante, na verdade, era um espetáculo de mais de 40 músicas. Então, vai ser uma releitura fiel ao Falso Brilhante que pretendo trazer para Uberaba e preciso de apoio de patrocinadores para fazer no teatro. Pessoal, então a gente precisa do apoio de vocês também. Quem conhece algum produtor ou também empresas que queiram apoiar a cultura do uberabense, que a gente aqui em Uberaba, a gente tem grandes talentos na cultura, na arte, no esporte, que precisam de apoio. Olha o projeto tão bacana que a Carolina está promovendo, e a gente precisa ter esse espaço aqui em Uberaba também. Então, quem tiver um conhecido ou é empresário, apoie esse projeto aí, vamos trazer esse projeto para cá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Isso aí, obrigada. Eu queria que você convidasse a galera.
que está em BH ou que possa ir até BH para assistir esse show no dia 17? Ah, sim, eu tô em cima, assim, indo atrás do pessoal da imprensa para divulgar o show lá. Então, assim, pessoal de Belo Horizonte, da região, não percam, vai ser maravilhoso. Mas está indo bem, né? No clube de jazz, lá funciona via ingressos, né? Então, eu tenho acompanhado diariamente como estão as vendas, está vendendo legal. A Que parte bom. interna está quase. Aí tem a parte externa que as pessoas ainda não estão comprando porque é época de chuva, Uhum. mas eu estou animada, acho que vai lotar a casa, acho que vai ser bem bonito. O time que vai me acompanhar é um time massa lá de Belo Horizonte também, então vai ser um show muito lindo. Então você não pode perder essa oportunidade. Se você ainda não adquiriu o ingresso, entra no perfil da Carolina, lá tem a publicação, entra em contato com ela no direct, que você vai ter o caminho para comprar o ingresso, beleza? Só no Linktree da bio, tá lá, Linktree, aí ingressos, simples, tá lá, Linktree. Pronto. Falta Tranquilo, dizer. gente. Acabando a live aqui, você vai seguir o perfil da Carolina. Quem não segue o Zebu na rede, segue o nosso também. Já aproveita e já compra o ingresso. Comprou agora, já garante e vai lá curtir esse super show. Falando em lançamentos e novidades, ontem você fez o lançamento do seu EP, né? Mosaico Andante. Gostaria que você falasse um pouquinho desse álbum. Maravilha. Então, legal, você falou álbum e EP, né? Porque a princípio era para ser um EP. Aham, Só que esse trabalho, esse projeto, é um projeto coletivo. certo. E é um projeto onde eu atuo como intérprete e responsável pela concepção vocal do projeto em si. Ele nasceu de uma parceria de um violonista, professor, que me acompanhou e me acompanha, que é o Daniel Lovise, que é de Juiz de Fora e é professor no curso de música popular na UF, onde eu estou cursando, terminando. E aí a gente tocava muito lá em Uberlândia e um rapaz chamado Fabrício Santana, que é um advogado e a gente descobriu que é um letrista, ele foi assistir nossos shows e foi levar para a gente um dia as músicas dele, propondo a gente a colocar as músicas dele no nosso repertório, porque tinha a ver por ser uma abordagem estética mineira também, que tinha muito a ver com o Aham. meu repertório com o Daniel. E aí a gente foi inserindo as músicas do Fabrício, o Daniel foi musicando algumas coisas, o Fabrício foi pegando música instrumental do Daniel e colocando letra. E aí eu fui assumindo o vocal. E aí a gente, enfim, é uma longa história. Acho que o tempo está acabando, né? Então vou tentar ser mais Relaxa. Fica à vontade. massa. Então foi isso, né? E a gente aí tinha um festival em São Paulo em 2024. Quando eu tô chegando perto do meu aniversário, eu sempre gosto de fazer uma coisa grande. Eu Legal. adoro celebrar meu. E aí o festival era no dia 17, 18 e 19. E quando eu vi que seriam esses dias, esse festival lá em São Paulo, eu pensei assim, nossa, eu vou escrever demais. Eu vou escrever uma música, e aí eu vi que tinha que ser uma música de alguém que fosse associado a algum tipo de clube, Uhum. esses clubes com piscina mesmo, né? Clube de associação e tal. E aí o Fabrício era associado. Então a gente, no caso, enviaria uma música autoral inédita para esse lugar, e aí a gente enviou duas. E a música que foi selecionada foi A Rebol com Sol a Pino. É uma música linda do Fabrício com um parceiro dele, que chama Geraldo Afonso. E a gente foi selecionado, a gente foi lá para São Paulo, no dia do meu aniversário, foi demais. Não ganhamos, fiquei frustrada, fiquei muito brava. Nossa, triste, mas é isso, faz parte. E Sim. aí, mas foi uma delícia lá, né, no papo, era, sei lá, teatro que era o teatro de um banco, eu esqueci. Mas, enfim, a gente chamou uma banda local lá para acompanhar a gente, então foi bem legal. E aí depois disso, depois desse dia, a gente veio com essa ideia de, vamos continuar com as músicas, vamos continuar com as músicas. E aí veio a ideia de fazer o EP, saiu o PMIC de Uberlândia, que é, é esse edital, né, municipal que contempla artistas e tal. E
E aí saiu o PMIC, aí eles escreveram o EP, que era para ser um EP, só que para ser um EP tinha que ter no máximo 5 músicas, só que aí entrou mais uma música e entrou um poema recitado também, então virou um álbum. E aí a gente tentou fazer um lançamento de single, só que a gente não sabia muito bem como organizar esse negócio. Aí o single saiu, assim, foi muito pouco divulgado. E aí depois a gente soltou o álbum antes do show também. Tipo assim, umas 2 semanas antes do show, a gente lançou o álbum. Então ele foi nas plataformas. E aí ontem foi o show. E aí foi um super show, porque tava cheio de convidados. Tinha pessoas que fazem parte de um quarteto que se chama Quarteto Vagamundo, que é um quarteto vocal, que é liderado pelo Carlos Menezes Júnior, que também é um professor do curso de música popular da UFO, que ele também fez um arranjo de vozes para uma das músicas que estão no álbum, que está no álbum. E, enfim, são muitos detalhes. Aí teve o Pedro Ferreira, que fez arranjo também, que gravou no estúdio dele. Aí tem as várias participações, né, do Gabriel Rimoldi, que mora em Uberlândia também, né? Um flautista excelente da nossa região. De Uberaba, a gente teve o Eduardo Coelho, que é um baixista de jazz aqui da cidade. E, enfim, então, esse foi isso, né? Esse mosaico andante, é um trabalho coletivo, todo mundo participou um pouco da criação. E aí ontem foi esse grande dia, né? Foi ótimo, teatro lotado, todo mundo lá presente, foi uma grande festa, foi maravilhoso, a gente teve vários apoios, vários patrocínios. Muito obrigada por você que aí esteve conosco, ajudando, contribuindo, valeu. E para mim, esse EP, que é um EP coletivo, eu acho que no fim das contas eu sou a pessoa que mais sai ganhando, porque eu precisava muito de um trabalho que tivesse mais a ver comigo, musicalmente e vocalmente, nas plataformas, para ser também um cartão de visita para outros trabalhos, para outros projetos. Então, agora que eu tenho esse trabalho gravado, nossa, vai ser muito mais fácil para mim navegar nas bolhas musicais, né, nos espaços. Então, assim, tem um compositor ali, né, já tem a música para mandar aqui para ele, já tem minha preferida para mostrar, né, para ele conhecer minha voz, tá, e tudo. E esse trabalho já me rendeu outros trabalhos. Que então, ótimo. depois que eu fiz essa chamada para gravar a voz de um compositor, de um projeto, de uma faixa, na verdade, que é lá de Brasília, terminei de gravar hoje, aliás. Então, é assim vai, né? A gente vai criando essa teia e precisa muito disso, porque na música são muitos nichos, né? E a gente são muitos nichos diferentes musicais. E a gente tem que achar o nosso. E geralmente as bolhas são muito fechadinhas. Então, para você adentrar na bolha, você tem que tem que mostrar um bom produto, tem que mostrar um bom trabalho, tem que ter, né, tem que ter o que mostrar. Então, agora eu tenho, e ao mesmo tempo que eu tenho, vira para mim não só uma celebração, mas meio que o desfecho de tudo que eu comecei e conquistei estando em Uberlândia. Porque esse trabalho nasceu dos meus vínculos de Uberlândia. Que foi essa cidade que eu fiquei morando um bom tempo, terminei de fazer minha mudança poucos dias atrás, né? Então, muita história, muita coisa. E está lá nas plataformas digitais, o Mosaico Andante. Está no YouTube, está no Deezer, está no Spotify. A minha preferida se chama Canção do Poente. Escuta lá, ela é maravilhosa, é um pop mineiro. Enfim, foi inspirado um pouco no Lou, no Samuel Rosa. Que legal. Uma guitarrada mineira, bem bonita. Pessoal, então, a gente pede também, no final da live, todo mundo vai no seu stream favorito e já curte lá o álbum e já começa a escutar as músicas da Carolina Emília. Aproveita, gostou? Pensa numa pessoa que você gosta muito? Manda o link da música. Então, mais pessoas também vão conhecer o projeto dela. Isso é super bacana. Ela falou de apoio. Então, todo artista, todo projeto cultural, todo atleta precisa de apoio. Então, apoio.
tanto de empresários como nós também, consumir o produto desse artista, apoiar ele, ir no show, comprar o ingresso, apoiar, ele tem lojinha, comprar o CD dele físico, a camiseta. Então, tudo isso é uma gama de situações que é o apoio que o artista precisa. Quem vê o show, aquele glamour, fala, nossa, que bonito espetáculo, não conhece os bastidores, toda a dificuldade como a Carolina apresentou. Então, a gente precisa apoiar os nossos talentos, galera. Muito bem, muito obrigada. Isso é verdade. Porque, né, afinal de contas, a gente faz para a população, né? Então, Isso. assim, a gente é uma fonte, né? E é um Sim. poço, na verdade. E a gente quer nutrir uma cidade, a gente quer nutrir os espaços, da mesma forma que a gente quer ser nutrido. Então, tem que haver essa troca mesmo. Aí, já que você falou sobre shows, eu vou aproveitar só para falar do próximo show que eu vou fazer aqui em Uberaba, Ótimo. que seria, na verdade, aconteceria em fevereiro, mas foi adiado por algumas questões pessoais. E agora esse show vai acontecer dia 24 de abril, que vai ser no Centro Cultural Cecília Palmério. Legal. É um espaço super gostoso aqui na cidade, um espaço para você realmente ter uma experiência, né? Para você estar lá e ouvir ou assistir, o que for. E eu vou estar acompanhado desse pianista muito competente e excelente, que é um pianista de Belo Horizonte, mas que mora em Uberlândia. Ele é produtor também, arranjador, é quem fez a produção musical do álbum do Mosaico Andante. E a gente vai fazer um show sobre canções brasileiras. E esse show, né, que leva esse nome, Canções Brasileiras, é um show que eu vou falar de canções não tão esquecidas da música brasileira, que são músicas de compositores como Aldir Blanc, Ginga, o próprio Cacaso, que é um letrista, poeta uberabense, né, que eu fiz um show dele também em 2024 pelo Circuito Jazz Uberaba, sobre a obra dele, né. Então, vai ser um show muito profundo e muito intimista. E é gratuito. Então, vai ser de duo, né? Voz e piano. E eu convido todo mundo a divulgação desse show. E é isso. Então, E pessoal, a gente já tem. Oi? agradecer a Thaís Polos, que abriu espaço lá para mim também. A Thaís e o Centro Cultural fazem um trabalho para a cidade fantástico. Como a Carolina falou, um espaço gostoso de ir, uma experiência diferente. E é um local fácil, acesso, gente, no centro da cidade para ir. Então, não vamos perder esse show aqui em Uberaba e tem um show em Belo Horizonte também. Então, temos duas datas aí para a gente acompanhar de perto o trabalho da Carolina. Carolina, queria te agradecer mais uma vez por aceitar o convite para participar com a gente aqui do bate-papo. E eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem para a galera e passando suas redes sociais, as formas de contato que o público pode entrar em contato com você e também apoiadores, empresas. Legal. A mensagem que eu sinto de deixar é para as pessoas não desistirem da arte e não desistirem também da própria arte. Eu mesma desisti por muito tempo, mas depois que eu comecei a acreditar de fato, eu não desisti mais. Então, minha mensagem é essa: não desistam da arte. Bom, então as redes sociais, né? Meu Instagram, Carolina Emiliar, tem um R no final ali, de Rodrigues. No Spotify eu estou lá como Carolina Emília. YouTube também, Carolina Emília. Eu não uso Facebook e nem TikTok. Uhum. Então, eu estou ocupando os espaços aqui em Uberaba, às vezes na noite, então também o contato pode ser muito orgânico. Me mandar mensagem no Instagram é muito fácil, só ir lá no mensagens. Meu e-mail também está lá. Então, me achar, me contatar é muito fácil, muito simples e rápido. E muito obrigada, André, pelo espaço de escuta, de troca. Muito obrigada. Que isso, a Parabéns gente pelo que trabalho. agradece. Muito obrigado. A gente que agradece.
e parabeniza pelo grande trabalho que você desenvolve na cultura uberabense. E é uma grande honra a gente ter um grande talento como você na nossa cidade. Pode contar com a gente sempre que precisar. Muito obrigada. Massa. Galera, essa foi mais uma edição do Moon Live. Nesse episódio 19, tivemos a honra de receber a Carolina Emília para conhecer um pouquinho da sua trajetória e de grandes novidades. Então, terminando a live aqui, quem não segue o Zebu na Rede, segue o nosso canal, segue o zebunarrede.com, nossas redes sociais e segue os arrobas e os perfis da Carolina no YouTube, aqui no Instagram. Beleza, galera? Muito obrigado. Até o próximo bate-papo, que você sabe, o que há de melhor você encontra aqui no Zebu na Rede. Tchau, gatinho. Tchau, Carolina. Muito obrigado. Tchauzinho. Obrigada eu, André.